Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui hoje, nossa terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020, então a última terça-feira do ano, onde faremos as reflexões a respeito da obra O Livro dos Médiuns, uma das obras da codificação, no capítulo 25, falando das evocações, especialmente evocação de vivos. Já agradecemos antecipadamente os amigos Tânia, Ana Clara, Ivete, que já estão conosco nesse instante, Célia, Franci. É uma alegria estarmos juntos para essas reflexões. E assim, vamos fazer a nossa prece, porque, em primeiro lugar, sempre a nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua misericórdia nos envolva. Fortaleça em nós, Pai, a fé e a esperança, ilumine as nossas consciências, para que consigamos aproveitar ao máximo tudo que temos recebido de benefício na forma de conhecimentos. Permita, Pai, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, nos intuindo, nos inspirando e nos conduzindo nos caminhos retos. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Deixa só pegar um livro aqui, um instantinho. Ele ficou do outro lado. Pronto. Então, meus amigos, nós estamos hoje com a obra O Livro dos Médiuns, né? A obra básica da codificação, que trata dos fenômenos mediúnicos e que é, sim, o livro deveria ser o livro de cabeceira dos médiuns espíritas que pretendam se organizar, estruturar trabalhos de auxílio a si mesmo e ao próximo. Então, nós temos nesse capítulo 25, com o título das evocações, nós temos esse subtítulo, evocação de pessoas vivas. Então, nós já vimos que pessoas que estão vivas no sentido de estarem encarnados, todos estão vivos, mas vivos na esfera terrena é estar encarnado. Então, todas as pessoas, nós que estamos encarnados, podemos ser evocados por alguém, chamados à distância, por alguém que necessite de um amparo. Sim, podemos. Todos nós podemos e podemos atender? Também podemos, em determinadas condições. É preciso que para isso estejamos, então, no desdobramento do sono, ou de algum cochilo, ou de alguma condição onde o corpo físico não esteja necessitado de toda a sua potencialidade de trabalho. Que ele possa, sim, estar em stand-by, para que o espírito possa se deslocar, para que possa atender, para que possa aprender, tudo isso, e depende, claro, do nível evolutivo de cada um de nós para termos essa condição. Assim, amigos, vamos mais uma boa noite aqui de uma turminha que nós não cumprimentamos ainda. Rosângela, vamos ver aqui, Terezinha, Irene, Humberto, Dilza, Jane. Vamos na sequência, vendo os amigos que estão chegando. Márcia, Terezinha de Jesus, Vladimir, Edna, Cida Hoffman. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E vamos nos ocupar, então, desses questionamentos da obra. Nesse capítulo, nós vimos que Kardec fez uma série de perguntas ao mundo espiritual sobre quem poderia ser evocado, se evocado havia possibilidade de atendimento ou não, se funcionaria entre nós essa telepatia, mentalmente chamaríamos alguém, este alguém poderia receber esse chamado mental que fazemos. Tudo isso nós estávamos vendo e vimos até a questão de número 50. Então, hoje, entramos na questão de número 51. Nessa questão, Kardec perguntou ao mundo espiritual: o espírito da pessoa viva responde como espírito ou com as ideias de seu estado de vigília? O que Kardec estava dizendo? Que aqui encarnados, nós temos duas bagagens. Uma
que é a nossa bagagem de espíritos, já com muitas experiências terrenas, de reencarnes, desencarnes, aprendizado, quer no mundo espiritual, quer no mundo aqui dos encarnados. No visível, no invisível, estamos sempre aprendendo. Então, ele diz, como é que eu, Marina, responderia ao chamado de alguém? Com a bagagem que eu tenho de muitas vidas ou com o meu conhecimento quando estou acordada aqui nesse personagem conhecido por todos como Marina? Como eu responderia? Dentro da limitação desta encarnação ou usando toda a potencialidade que já trago de experiências anteriores? E os espíritos respondem ali, depende de sua elevação. Mas considere as coisas com mais lucidez e menos preconceitos, exatamente como os sonâmbulos. Então, dependendo da elevação que os espíritos falam tanto, elevação moral, elevação de nível espiritual, sair daquela faixa de espíritos tão inferiores, tão materialistas, tão levianos, como é aquela primeira classificação de espíritos imperfeitos, dos mais grosseiros, ainda que dentro da mesma classificação, mas pelo menos para aqueles um pouco melhores, que já abriram mão desse comportamento mais grosseiro, então já se elevaram um pouquinho naquela classificação de espíritos que o próprio Livro dos Espíritos traz. Assim, eles dependem da elevação, porque para um espírito menos elevado, mais vinculado à matéria, à grosseria do comportamento, à grosseria física, ele está mais centrado nesta vivência atual. Então, responderia muita coisa com o seu conhecimento atual. Ser chamado, ser questionado, responderia com a bagagem que ele tem agora. Mas sendo um espírito um pouco mais elevado e desprendido da matéria para responder, para se comunicar, ele pode acessar conhecimentos anteriores. Então, não necessariamente ele vai responder as coisas com o conhecimento apenas desta experiência última que ele está vivendo, mas com acesso a outras experiências, a bagagem que ele está trazendo de outras vivências, outras experiências. Mas considere as coisas com mais lucidez e menos preconceitos, porque nós não temos nem lucidez para esses fatos e temos mesmo preconceitos quanto a quem é que está respondendo, como é que está acontecendo. E entenda que o espírito encarnado, nós que estamos aqui encarnados, se fôssemos dar esta comunicação, agiríamos como os verdadeiros sonâmbulos. O sonambulismo é uma característica de algumas pessoas onde ela interage com o mundo material, com o mundo físico, durante um momento de sono, onde o corpo físico está na condição de sono, mas ela age com tal intensidade que ela leva aquele corpo dormindo, ela o coloca de pé e se utiliza dele. Mas naquele momento, o sonâmbulo ele age como o espírito, e usando apenas do próprio corpo como se fosse uma ferramenta qualquer. Então, pense nisso como uma questão, se evocados, agiríamos como sonâmbulos, estaríamos tendo acesso a todas as possibilidades. Vamos a mais um grupinho aqui que está nos dizendo boa noite, e a gente não pode passar por sem educação de não responder. Edna, boa noite. Edna, ontem fez um questionamento, eu fiquei de responder, Edna. Depois eu vou responder para você. Laura, Edith, Brígida, Rosa, Mara Cristina, Sebastiana, boa noite a todos. É mesmo sempre prazeroso estarmos com todos. Então, esta questão 51, ele respondia desta forma, dependendo do grau de lucidez, do grau de evolução espiritual, estaremos respondendo com bagagens passadas, bagagens pretéritas ou bagagens do presente, da vida atual. Às vezes,
Só para que a gente tenha uma ideia do que é que ele está falando, nós vemos crianças que fazem alguma determinada coisa, resolvem uma situação ou executam uma tarefa, onde os mais velhos dizem, mas com quem você aprendeu isso? Ela diz, com ninguém. A pessoa diz, mas como com ninguém? Não, eu já sabia. Às vezes é assim, eu nasci sabendo. É o Espírito mostrando que aquela atividade, aquele conhecimento, ele já dominava. Então não há, ainda mais na infância, onde a coisa ainda não se, vamos dizer, fixou tanto na vida material, o espírito tem um acesso para os dois lados, do visível e invisível, com muita facilidade. E por isso ele acessa também seus arquivos. Então a criança é capaz de dizer, ninguém ensinou. Eu sabia, eu já nasci sabendo. Porque é verdade, ela reencarnou já com aquele conhecimento. Então, assim também seria uma criatura que, estando encarnada, sendo evocada, poderia usar dos seus conhecimentos anteriores, não necessariamente apenas daquela experiência terrena. Boa noite, Silvio, Irineu, Eliane, boa noite a todos. Item 52, questão 52. Se o espírito de um sonâmbulo fosse evocado durante o sono magnético, seria mais lúcido do que qualquer outra pessoa? Então, provocando o estado de sono numa pessoa que é sonâmbula de natureza. Ela já é uma qualidade sua. Se, ao provocar que ela adormecesse e solicitasse a sua presença, ela se comunicaria com mais lucidez do que qualquer outra pessoa? Quer dizer, ela teria mais facilidade, responderia com mais precisão, com mais clareza àquele chamamento? A faculdade de comunicar-se simultaneamente em dois lugares diferentes só pertence aos espíritos completamente libertos da matéria. Então, ela poderia estar num estado sonambúlico na sua casa e ser evocado, e ela não responderia, porque ela não poderia estar dando duas comunicações, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Somente os espíritos completamente libertos da matéria podem se projetar em dois aspectos, duas situações ao mesmo tempo. Mas enquanto preso ao corpo material, e o sonâmbulo está preso ao corpo material pela encarnação e pela condição de sonambulismo dele, ele arrasta o corpo para onde ele vai. Assim, ele não poderia estar se comprometendo em dois lugares ao mesmo tempo. E aí, para a questão, a próxima questão nos diz o seguinte: poderíamos modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, agindo sobre seu espírito durante o sono? Tá? O questionamento foi esse. Poderíamos modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, uma pessoa que em estando acordada tem um determinado comportamento, tem um determinado pensamento. Nós poderíamos modificar esse seu modo de pensar, as suas ideias, para que ela agisse diferente, trabalhando com ela durante o sono ou com ela em espírito durante o sono. Seria possível, então, fazermos isto? A questão levantada foi esta. Sim, às vezes. É possível, mas nem sempre se realiza. Não estando o espírito no sono tão ligado à matéria, torna-se mais acessível às sugestões morais, e estas podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Então, ele pode sofrer uma influência se ele está acessível às sugestões. Porém, quase sempre a matéria corpórea, ao acordar, o domina e o faz esquecer as boas resoluções que tinha podido tomar. Podemos conversar, podemos falar das propostas boas,
das coisas boas, chamando por aquela pessoa, ela está adormecida, nós podemos chamar num outro ambiente, conversar com ela, levando propostas melhores de vida, mas nem sempre ela responderá contento, porque naquele momento ela aceita, ela ouve toda aquela orientação, aquela ajuda, mas ao acordar, ela acaba se envolvendo com a vida material e às vezes volta aos mesmos pontos, a ter os mesmos procedimentos, esquece-se das boas resoluções que tomou ao ouvir aqueles aconselhamentos. Muito comum acontecer isso. Ouve-se o que é bom, no entanto, quando a vida chama, a pessoa acaba se esquecendo dos bons convites que ela recebeu. E na questão 55, o espírito de pessoa viva é livre para dizer ou não o que deseja? A pessoa está dormindo, é evocada e ele está livre para dizer o que ele deseja naquela conversação. Ele está de posse de suas faculdades de espírito. E a grande faculdade que todos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, temos, chama-se livre-arbítrio. Podemos ou não responder, falar, dizer e fazer. Está na nossa vontade. Então, nos dizia o mundo espiritual nessa questão. Ele está de posse de suas faculdades de espírito. Como dispõe de mais perspicácia e mais cauteloso que no estado, é mais cauteloso que no estado de vigília. Então, estando em desdobramento, tem-se uma visão melhor das coisas, tem acesso a arquivos anteriores, como dissemos, dependendo do seu grau de elevação, e ele pode ser mais cauteloso naquilo que ele fala, naquilo que ele age. Quando acordado, nem sempre somos cautelosos. Nós já dizemos de pronto qualquer coisa, não medimos muito. Mas estando nesse estado, sendo convocados a responder alguma coisa, poderemos ter mais cuidado. Poderíamos obrigar uma pessoa evocada a dizer o que não desejaria, o que desejaria calar? Ela não quer falar sobre um assunto, ela não quer desvendar alguma coisa, ela não quer fazer uma acusação, uma revelação. Nós teríamos como obrigá-la a isto? Pode ser que, como espírito, dê menos importância a certas coisas do que no seu estado ordinário. Sua consciência pode revelar-se mais livremente. Se não falar, pode escapar às importunações indo embora. Não se pode reter o espírito. Então, o que os espíritos dizem que não há como obrigar 100% uma pessoa a dar a comunicação que o outro deseja, revelar algo que o outro deseja que ele revele. Por quê? Porque simplesmente ele tem... dá importância diferente às coisas, olha de forma diferente. E a consciência, podendo revelar-se mais livremente, porque não há muito bloqueio, ele poderá ou não falar. E se ele não quiser falar e a pessoa insistir, vai embora. Corta a conexão. Cortou, acabou, deleta. Não é assim que se faz aqui? Um insiste na conversa, o outro não gosta, de repente a conversa não está do agrado, o que se faz? Exclui, deleta, cancela. O espírito é livre para fazer isto. E nada se pode reter, nada há que possa reter o espírito, prendê-lo ali. Embora, gente, com espíritos muito inferiores e que estão muito presos à matéria, essas ameaças de prisão, de várias formatações, viu, que existem, ocasionam um certo medo ao espírito. Porque ele é tão materializado e é tão inferior que ele se acredita
na condição de aprisionamento. Mas para o espírito já mais adiantadinho, não. Ele vai simplesmente deletar, vai sair fora, vai se desconectar do grupo, não quer mais receber mensagem daquele grupo, ele sai. Ele sai e não há quem possa obrigá-lo a permanecer. Então, nós temos que olhar todas essas situações. Vamos lá que tem mais amigos aqui. Júlio, Thelma, Marli, Dirce, Neuza, Vera, Clemilda, todos aqui conosco para a gente refletir a respeito, então, desses questionamentos do livro dos médiuns. Vamos ver. Aquela questão, nós voltamos aqui a uma questão que diz: o espírito de um sonâmbulo poderia responder a quem o evocasse à distância ao mesmo tempo que respondia verbalmente a outra pessoa, que é a questão das duas comunicações. Ele estaria como sonâmbulo atendendo, respondendo a alguém que estivesse questionando, e poderia estar sendo evocado, e poderia estar sendo chamado, e também responderia lá, e aí a comunicação simultânea não é possível, só se fosse um espírito totalmente liberto da matéria, para ele poder, então, atender a duas chamadas ao mesmo tempo, duas linhas ao mesmo tempo. No mais, estaremos presos a uma. O espírito de uma pessoa viva, questão 57, não poderia ser constrangido por outro espírito a se manifestar e falar como acontece com espíritos errantes? Então aqui Kardec já teve uma experiência de espíritos que estão entre uma desencarnação e uma futura reencarnação. Muitas vezes, muito nas densidades materiais, muito próximo às densidades materiais, espíritos mais elevados podem influenciar, coagir aquela criatura a falar, a responder. Muitas vezes em trabalhos mediúnicos isso acontece. Da comunicação mediúnica, aquele espírito via média diz assim: eu estou aqui obrigado, é porque eles estão me obrigando a falar, senão não falaria nada. Dá-nos impressão de impiedade. Não é nesse aspecto, mas há uma superioridade moral que faz com que aquela pessoa faça o seu depoimento. Diante da superioridade moral do outro, ele não tem como se abster. Ele será obrigado, sim, a dar o seu testemunho. Então, ele disse: e o espírito de uma pessoa viva também poderia ser constrangido por um outro espírito a se manifestar e falar, como acontece com esses desencarnados? E respondem os espíritos a Kardec: entre espíritos de mortos ou de vivos, só há uma supremacia, a moral. Então eles estão dizendo que mesmo os encarnados estarão sujeitos a essa supremacia moral. E diante daquele de moral mais elevada, ele não terá como se abster de participar e dar o seu testemunho. Um espírito superior jamais apoiaria uma indiscrição covarde. Então ele não vai falar de alguma coisa que seja uma indiscrição na sua vida, que alguém esteja querendo uma fofoquinha a respeito do seu existir, de tantas coisas que acontecem. Isso os espíritos não iriam apoiar. Mas se for algo que será bom para ele, bom para os outros, clareará sua mente e o seu caminho, eles estarão ali forçando com que ele participe sim daquele encontro, daquela atividade, porque sabem que isso será melhor para ele. Mas se for algo de indiscrição, não vão apoiar em hipótese alguma também este comportamento. Vamos lá, Lena, Tereza, Divone, boa noite, todos muito bem-vindos, estamos aqui nas nossas noites de reflexões. A questão 58. Pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda se encontra no seio materno? Olha que pergunta interessante Kardec fez. E todas essas perguntas são boas para a gente ver a condição de comunicação mediúnica, quando e como acontece, e quando é possível e quando não é possível.
Então a pergunta foi, existe um corpo sendo gestado por uma mãe. Esse corpo em gestação tem um espírito que está ligado a ele. Esse espírito poderia ser evocado? Ele poderia dar uma comunicação tendo ainda o corpo no ventre materno? E os espíritos respondem, não sabes muito bem, não. Primeira coisa, não poderia. Sabes muito bem que nessa fase o espírito se acha em completa perturbação. Então não é que não possa fazer esse chamado, mas não haverá atendimento ao chamado. Então pode-se evocar? Até poderia, mas não vai haver resposta, porque o espírito nesta fase da gestação, aquele que está reencarnante, ele se acha em completa perturbação. Vamos entender o que é essa perturbação. Nós temos 2 momentos de perturbação, na chegada e na saída. Então, na reencarnação e na desencarnação. São momentos de perturbação onde o espírito, para reencarnar, passou por um processo de esquecimento dos fatos mais graves, etc., ficando apenas algumas indicações do que ele veio fazer, do que ele viria fazer. E ao desencarnar, ele está em perturbação porque ele ainda não se livrou daquilo tudo vivido para se posicionar no mundo espiritual. Esse estado de perturbação, para uma ou outra condição, é relativo ao grau de maturidade espiritual, de evolução moral de cada um. Então, quanto mais maduro é o espírito, mais vivido, mais experiente, mais evoluído, menos perturbação. Quanto mais grosseiro, mais próximo da matéria, mais inferioridade, mais perturbação ele tem. Ou seja, fica mais confuso na chegada ou na saída. Ambos os estados dizendo onde é que eu estou, o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo. Como que por um tempo, que poderá ser maior ou menor, dependendo de cada um, para se situar dentro da nova situação em que ele vai se encontrar a partir dali. Então, por conta disto, é que Kardec fez essa pergunta e os espíritos disseram que não, porque sabes muito bem que nessa fase o espírito se acha em completa perturbação. Completo, porque é o apagamento, apagam-se as memórias por um tempo para que ele possa criar memórias novas, vivências outras. Então há esse estado de perturbação que aumenta, ainda completam o raciocínio, que aumenta com a aproximação do nascimento e lhe tira a consciência de si mesmo. Ou seja, à medida que vai se aproximando a hora do nascimento, mais perto da matéria densa ele está, menos vai se lembrar do próprio passado e ao nascer a consciência de si mesmo se diluiu. É como se começasse do zero. A cada nascimento, como se começasse do zero. Claro que nós sabemos que muitas vezes lembranças do passado voltam num período da vida, algumas situações que fazem, como que disparar um gatilho, ou são um gatilho para um disparo de lembranças, existe, mas chegamos aqui nessa condição, começar de novo. É começar de novo, é como se estivéssemos saindo do zero, viramos a página e começamos de novo a nossa tarefa. Então, por conta disso, ele não dá para ser evocado, a menos que ele fosse um espírito muito evoluído, que ainda tivesse bem consciência de tudo, e aí ele pudesse, então, de alguma forma, atender àquela necessidade, àquela situação que ele está vivendo ali. Bom, o Vladimir está dizendo aqui que ao dormir meu sono é profundo, todas as noites, é difícil de me acordar.
não lembro dos sonhos. O que significa? Bom, primeiro, Vladimir, que nós sabemos que você toma um punhado de remédios. Então, veja se não é consequência de um deles, né? Ter um sono tão profundo, que é a sua necessidade no momento, então você está sujeito a esses resultados medicamentosos que acontecem muitas vezes. Outras vezes, e seria até muito mais difícil, porque nós espíritos estamos muito próximos do nosso corpo físico e acordamos ao sermos tocados, ao sermos chamados, voltamos mais rapidamente possível, tomando posse do nosso corpo. A menos que haja esses bloqueios, essas dificuldades físicas, fisiológicas, neurológicas, que nos impeçam um start rápido, né? Então, isso seria uma coisa para ser avaliada, para ser pensada. Para eliminar o punhado, eu acho que em caso assim, nós temos primeiro recorrer às áreas médicas pertinentes ao assunto. Ali eliminar tudo que vem aparecendo como possibilidade. Vamos peneirando, vamos eliminando para ver o que é que vai sobrar como resposta para a solução, se é que isso é um problema. Se é que isso é um problema, porque às vezes isso não é um problema, é só um acontecimento, mas não se torna um problema. Problema seria se isso impedisse um processo de trabalho, de assumir compromisso, aí seria problema. Se a pessoa não pode nem coordenar a própria agenda diária por conta de um estado de sono profundo, então teria que se olhar mesmo. Mas eu acho que vale a pena procurar. Vale a pena buscar esses caminhos para ver a questão toda, se tem algum princípio ativo na medicação que faz isso, ou se é um estado natural. Sempre foi como? Aumentou ou não aumentou? Em que grau isso se realiza? Quando isso se realiza? São questionamentos que a área médica poderá fazer uma anamnese muito bem feita e descobrir, sim, se isso seria uma condição natural deste espírito ou seria algo pertinente às suas estruturas anatômicas, fisiológicas e as condições físicas de que se utiliza no próprio metabolismo. Tudo é para ser pensado, pesquisado. Não dá para a gente ser leviano ao ponto de dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu não acho nada. O que, na verdade, nós sabemos é que temos que procurar, pesquisar, buscar coisa séria. Gente séria que possa nos ajudar. Então, se está incomodando, é hora de buscar ajuda. Se não incomoda, tudo bem. Mas se está incomodando, procura ajuda. Conversa, é isso, conversa com o neuro, conversa com o psiquiatra, conversa com o psicólogo, para fazer um corpo clínico que possa desvendar esses fatos. Por último, vê se sobra para o espiritismo. Primeiro vamos ver todas as condições materiais possíveis, psicológicas, vamos ver todas as estruturas mentais. Depois vamos ver se sobra apenas para o espírito. Bem, a outra questão que vinha em seguida, vamos ver um espírito mistificador. Poderia responder pelo de uma pessoa viva que se evocasse? Então, alguém aí me evoca, né? Eu queria saber uma coisa com a Marina. Marina, venha cá. Evoca, chama Jesus, faz com que ela venha para conversar comigo. Tá, tudo bem. A Marina não foi. A Marina está lá quietinha no canto dela. Mais um espírito mistificador, enganador, brincalhão, poderia assumir a minha vez e se comunicar em meu nome com a pessoa? Essa foi a pergunta de Kardec. Poderia usar a vez do outro? Não há dúvida que isso acontece com frequência. Olha só. Não há dúvida que isso acontece com frequência.
chamamos por um e outro veste a fantasia e se apresenta como tal. Aqui nós vemos nas nossas redes sociais, nós vemos pessoas se fazendo passar por outras. Invadem nossos WhatsApps da vida e acessam os nossos amigos pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo, como se fôssemos nós. Percebam? São os mistificadores, são os enganadores que usam essa possibilidade. Imagine se isso não ia continuar no mundo espiritual. Para esse povo acostumado a fazer assim, qualquer deixa seria suficiente para eles fazerem sim. Então os espíritos respondem. Não há dúvida que isso acontece com frequência, mas vamos ver qual a condição para isso acontecer. Porque aqui, para usar o nosso WhatsApp, é porque deixamos sem a condição de segurança, né? Ou passamos a nossa senha para alguém. De alguma forma nós deixamos brecha para que o outro pudesse se aproveitar do nosso nome, da nossa propriedade. Nós tivemos que deixar alguma brecha para ele aproveitar. Então, por conta disso, diz os espíritos aqui, né, que isso acontece com frequência, sobretudo, agora vem a deixa, quando a intenção do evocador não é pura. Aquele que está chamando tem lá suas segundas intenções. É brincadeirinha, é querer saber coisa leviana, é não ter o que fazer. Então, se ele der trela, ele vai ter quem vai alimentar tudo isso nele. Claro que o outro vai aproveitar a oportunidade. Quando nós vemos esses crimes de engano, né? Bilhete premiado, venda de bilhete premiado, coisas assim, o que é que normalmente delegados de polícia nos dizem? Esses indivíduos aproveitam dos nossos descuidos, das nossas falhas. E eles se aproximam com uma pequena frase primeiramente. Se nós damos atenção, ele vai em frente. Aí vai ser uma fala atrás da outra, uma conversa atrás da outra, e nesta conversa ele vai caçando o que ele quer de nós, de informações, e vai alimentando em nós aquilo que ele percebe que é o nosso interesse. Então eles fazem isso com uma habilidade que a gente não tem ideia dessa habilidade. Se nós dermos atenção, se por algum motivo mostrarmos curiosidade ou interesse naquilo que ele está oferecendo, ele vai se aproveitar. Então, para o mundo espiritual, mesma coisa. Mesma coisa. O Walter diz, aqui e lá tem trapaceiros, e tem mesmo, muitos. Muitos. Que são os trapaceiros daqui que desencarnaram. E que continuam trapaceiros. Não mudaram. Vão continuar aprontando. Então, se o outro não tem intenções sérias, não é uma solicitação séria, não é um pedido sério, como diz, não é o evocador, a intenção não é pura, não é de uma ajuda verdadeira, não é algo que dê crédito a ele, ele está sujeito, ele está vulnerável a ser atacado por essas criaturas brincalhonas ou maldosas, né, trapaceiras, enfim, aí vai desenvolvendo um grupo de criaturas. A evocação nem sempre atinge o espírito desejado. Então, muitas vezes nós podemos chamar, pedir pela presença deste ou daquele, mas nem sempre conseguimos ter essa conexão perfeita. Hoje fica mais fácil da gente entender isso, porque nós usamos internet. Nem sempre a nossa internet está com força total, com possibilidade de rapidez, de clara, limpa, sem interferência. Muitas vezes não conseguimos acessar canais de televisão, esse ou aquele está em escalada, está fora do ar, porque a nossa internet não está boa, porque a nossa ligação não está boa. Então, nós temos essas dificuldades.
Por conta disso, também na questão de vocação, nem sempre atinge o espírito desejado, porque não conseguimos essa conexão pura, limpa, perfeita. Há interferência do meio. Outro, então, pode tomar o seu lugar. Não chega naquele um, outro do meio do caminho. Antigamente uma expressão, nós tínhamos assim, telefones com telefonista, telefone a manivela, telefone com disco, né? Eram os telefones, linhas fixas nas casas. E havia muitas vezes, a gente dizia, cruzou a linha. E muitas vezes usava essa expressão porque alguma outra voz entrava no meio da conversa, você estava conversando com alguém, tinha lá uma interferência, outra voz entrava. E havia uma expressão muito comum que a gente diz assim, tem boi na linha, que significa que alguém entrou ali de gaiato no meio da história, cruzou a linha. Então aqui nós vemos a mesma coisa acontecendo, porque é uma ligação mental. Se não estivermos firmes o suficiente, não estivermos aptos o suficiente, nossa ligação vai ficar meio no ar e outros poderão acessar isso e interagir conosco, se fazendo passar por aquele um, se a coisa não for verdadeiramente séria, verdadeiramente válida. Em seguida, nós vemos então a outra pergunta de Kardec, de número 60, onde ele diz, é inconveniente evocar uma pessoa viva? Porque até aqui ele foi falando da evocação e tal. Há algum inconveniente nisso? Ela está encarnada, ela está lá dormindo, ela está em alguma situação hospitalizada ou relaxada, em estado de meditação, num desprendimento razoável. É algo inconveniente em incomodá-la, em evocá-la? Não, então responde os espíritos, depende da condição da pessoa. Se ela estiver doente, podemos aumentar os seus sofrimentos. Olha que cuidado que nós temos que ter, porque se ela está bem, está lúcida, ela poderá ou não atender. Mas se ela estiver adoentada e conforme a doença, muito debilitada, evocá-la pode ser algo complicado, porque ela pode não ter força suficiente para esse acesso, para essa conexão, para esse desdobramento. Às vezes até medo, porque ela está tão fragilizada, um medo de sair de perto daquele corpo que já está também maltratado. Então, isso pode causar a ela dificuldade, tristeza, angústia, aumenta o seu sofrimento, porque ela está impedida. A matéria não está lhe permitindo essa participação. E isso fica sofrido para ela. Então temos que tomar cuidado, existem critérios a ser obedecidos, temos que observar todas essas facetas deste fenômeno para não incorrermos em desmandos, descuidos, descasos, né? Porque o outro merece de nós alguma coisa boa. Quanto à evocação de um vivo, quando é que ela pode ser inconveniente? Então ele diz que pode haver inconveniência. Agora, quando? Então vamos detalhar quando será inconveniente. Não devem ser evocados. Olha como os espíritos dizem, não devem. Agora é um alerta. Aqui ele disse, uma pessoa adoentada poderia lhe causar aumentar o seu sofrimento. Então, vamos lá, calma. Mas quando não se deve, quando é que será inconveniente mesmo? Não devem ser evocadas as crianças em tenra idade. Os bebezinhos, as crianças pequenininhas, porque são espíritos que ainda não se, vamos dizer, enraizaram na matéria, não se fixaram. Essa fixação ocorre por volta de 7 anos de idade. Até ali elas estão transitando entre as duas esferas espirituais, o visível e invisível. E ainda o estado de perturbação que acabamos de ver. Ela está no processo de esquecimento do passado.
e não tem ainda bagagem do presente para responder a qualquer coisa. Então, não devem ser evocadas as crianças em tenra idade. Não devem ser evocadas as pessoas gravemente doentes, que é aquela questão de um corpo físico fragilizado, é a questão do medo, da dificuldade de se desprender, mil situações que aquele espírito que está num corpo gravemente enfermo, ele precisa ser poupado de tudo para que as suas energias possam restaurar o corpo físico. Ele não pode estar passando por esses processos que vão consumir energia dele. Então, os gravemente doentes também não. Também não devem ser evocados os velhos enfermos, os idosos que estão doentes, enfermos. Os idosos, por essas questões de um corpo físico mais fragilizado e da alma estar ali em conflito com essa situação. Então, não devem. Ela pode ser inconveniente sempre que o corpo esteja muito debilitado. Seja na criança, seja uma pessoa gravemente enferma, seja um idoso enfermo, sempre que o corpo estiver fragilizado, onde está se precisando restaurar, recompor energia, aquele espírito não deve ser evocado. A brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília pode oferecer perigo. Então, até uma questão magnética de passar a pessoa por um sono hipnótico, né, um sono magnético, e chamá-la para alguma entrevista, alguma coisa que se quisesse. Essa suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília, quer dizer, as faculdades intelectuais são do próprio pensamento, a consciência de si mesma, pode oferecer perigo se a pessoa no momento necessitar de toda a sua agilidade mental. E ela estando em vigília, estando até acordada, é um perigo, porque ela pode estar fazendo um trabalho perigoso, vivendo uma situação perigosa, e de repente alguém chamá-la para que ela se desloque daquele corpo físico e largue o corpo. Vamos lembrar Eurípides Barçanufo, que era chamado, mas ele estava ali na escola, ele parava, ele ficava estático, os alunos já sabiam, então ele se desdobrava por alguns minutos e novamente voltava e retomava o corpo. Agora imagine se Eurípides estivesse em cima de uma escada consertando um telhado. E alguém o evocasse e ele não tivesse controle dessa situação e rapidamente se desprendesse, o que aconteceria com o seu corpo? Poderia cair de cima do telhado, poderia ser fatal. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que estamos fazendo, para que não haja dificuldade para ninguém. E na questão 62, dizia Kardec ao mundo espiritual: durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo se cansa por causa do trabalho do espírito, embora ausente? Essa é uma fala bem comum. Nós vemos muitas pessoas dizendo assim: nossa, eu amanheci tão cansada hoje, acho que eu saí, trabalhei a noite inteira, por isso que acordei tão cansada assim. Essa consciência de desdobrar-se e ter tido uma atividade muito intensa durante o sono, como espírito, e ao retomar o corpo físico sentir cansaço. Então Kardec perguntou se no caso de uma evocação de uma pessoa que está encarnada, seu corpo manifestaria sim alguma reação, se cansaria por causa do trabalho que o espírito executou, embora fora do corpo físico, só com o corpo espiritual. Aí os espíritos dão um exemplo de usam a resposta de uma pessoa que foi evocada para responder a Kardec dizendo: meu espírito é como um balão amarrado a um poste. Meu corpo é o poste que estremece com as sacudidelas do balão. Então o que ele está dizendo?
nós encarnados estamos conectados ao corpo físico, aqueles laços fluídicos que ligam o corpo espiritual ao corpo físico, o chamado cordão de prata que liga o perispírito, enfim, laços fluídicos, cordão de prata, campos energéticos, cada um vai usar o nome que quiser para esses liames que unem os corpos, corpo espiritual ao corpo físico. Nós podemos nos deslocar porque esses liames são altamente flexíveis e nós podemos ir a distâncias, mas estamos conectados. Então o que é que esse espírito disse? Meu espírito era como um balão amarrado a um poste. Então o espírito está vinculado ao corpo físico. E o corpo, que é o poste, estremece com as sacudidelas do balão. Quer dizer, cada vez que o espírito está agitado fazendo alguma coisa, o corpo reflete isso, reflete essa atividade do espírito. Então pode que muitas pessoas acordem cansadas ou se evocadas para realizar alguma coisa, fiquem extenuadas. Pode acontecer isso. Mas não que todo cansaço que a gente reflita ao acordar, um corpo físico cansado, seja porque trabalhamos. Pode ser porque farreamos. Às vezes, vamos para as farras, vamos para as excursões, para os passeios. E aí, o que acontece é que o corpo reflete isso também. Então, as atividades, do modo geral, do espírito, podem refletir no corpo físico. No item 63, dizia, desde que a evocação dos vivos pode ter inconvenientes, quando feita sem precaução, não há perigo também ao se evocar um espírito que não se sabe se está encarnado e poderia não se encontrar em condições favoráveis? Porque já vimos que não é muito legal estamos evocando aqueles que estão encarnados, porque poderia estar doente, estar acamado, estar enfraquecido, e nós poderíamos complicar a situação dele. Mas e quando evocamos um espírito desencarnado? Vamos dizer, na nossa aflição, chamamos pelo Dr. Bezerra de Menezes, sem saber se ele está encarnado ou não. Sem saber. E estando ele encarnado, pode ser que ele não se encontrasse em condições favoráveis. Seria ruim, haveria um prejuízo para ele, porque não sabemos. Chamamos por um antepassado nosso para nos ajudar. Fazemos súplica a um ente querido que já desencarnou há muito tempo. Então, pedimos ajuda. Não sabemos se ele já voltou, se ele já está encarnado. Então isso poderia ter sobre ele alguma dificuldade? E os espíritos dizem não. As circunstâncias não são as mesmas. Ele só atenderá se tiver condição. Mesmo estando encarnado. Eu estou pedindo para o Dr. Bezerra, se ele estivesse encarnado e ouvisse esse apelo, ele tendo condição, ele poderia atender. Se não, ficaria quietinho no canto dele. Antes de fazer evocação, deve-se perguntar se ela é possível. Então, o que nos faz supor que isso era feito dentro de um trabalho mediúnico, onde havia um espírito mentor orientando, porque é toda uma pesquisa, como um laboratório, orientando aqueles estudantes da pesquisa. Então, seria para perguntar para ele, olha, é conveniente chamar esse, podemos? Porque ele poderia nos dar a informação que necessitamos. E a última questão ainda dentro dessa evocação é a questão de número 64. Quando sentimos no momento mais impróprio um sono irresistível, será porque estamos sendo evocados em algum lugar? Às vezes, minha mãe tinha uma expressão assim, nossa, eu estou com o sono da morte. Porque é aquele sono que a gente não aguenta abrir os olhos, que é um sono pesado, que vem assim, de repente, e às vezes, como Kardec colocou, né, estamos num momento impróprio
né? Momento mais impróprio, dá aquele sono pesado. Tá lá assistindo um estudo, uma palestra, e dá aquele sono que a cabeça vai cair do pescoço. A pessoa vai cair da cadeira. Ou estamos realizando algum trabalho, ou está no escritório, imagine que aparência fica isso, que comprometimento. A questão é, nesse fato, eu não tinha nada para estar com sono, de repente, daquele sono terrível. Estamos sendo evocados em algum lugar? Isso pode pode acontecer. De alguém estar nos evocando, nos chamando em algum lugar. Mas, tem um mais nessa história, a gente sabe que sempre depois do mais é que está o mais importante. Mas, o mais comum é tratar-se de uma exigência física. É físico. Então, aquela história, está assistindo palestra e de repente aquela soneira não consegue prestar atenção. Eu estava em desdobramento, trabalhando no mundo espiritual. Raramente estaria fazendo isso. Na maior parte das vezes é cansaço. Do dia inteiro de atividade, de correria, de preocupação. É estômago cheio, que está fazendo então a digestão, e na hora que faz a digestão há uma baixa no biorritmo do organismo. Nós entramos nesse estado mais suave, que é para a digestão se fazer melhor. Pode ser uma medicação que foi tomada para uma dor, para alguma coisa, e essa medicação dá sonolência. Quantos medicamentos nós tomamos? Está escrito, se for tomar esse medicamento, não dirija, porque dá sono. Então, pode haver tudo isso. Pode acontecer que alguém chamou? Pode. Mas não é tão comum. O mais comum, dizem os espíritos, o mais comum é tratar-se de uma exigência física. Repouso é cansaço, então precisa dormir, precisa descansar. Sentou, relaxou, o corpo está precisando de repouso. Ou liberdade do espírito, o próprio espírito, então, se sentir aliviado da carga do dia a dia do corpo físico. Então, tudo isso é para a gente pensar. O livro dos médiuns trabalha dessa forma, para que a gente pense sobre todos esses fatos, da melhor forma possível, proceder com mais condição de vigilância. E nós vamos parar por aqui, porque estamos em cima da hora. Vai ficar para a semana que vem, se Deus quiser, ano que vem, semana que vem, o item 285, onde começam questões sobre telegrafia humana. Então, se Deus quiser, a semana que vem, nós estaremos aqui, estaremos juntos para continuar as reflexões do livro dos médiuns. Vamos ainda sobre o efeito do Natal. Temos um poema de Emmanuel, uma reflexão, uma página para encerrar as nossas atividades, onde tem como título Algo Mais no Natal. Porque às vezes, como dissemos, no Natal nos preocupamos tanto com as coisas materiais e esquecemos de ver outras coisas importantes da vida. Talvez esse Natal que tivemos fosse mais reflexivo que os outros. Para alguns foi algo para pensar diferente a partir de então, né? No mais, se Deus quiser, estaremos aqui amanhã com a nossa noite de quarta-feira com a obra O Pão Nosso de Emmanuel, e acredito ser a lição, agora estou em dúvida se é 77 ou 78, gente, mas amanhã nós traremos aquela que é da nossa noite de reflexão. Essa página tem como título Algo Mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem do amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança do bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável
da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Então, que seja essa a nossa proposta, ainda dentro dessa semana de encerramento deste ano 2020, que a gente consiga, sim, seguir um pouquinho mais os exemplos deixados por Jesus. Que Deus abençoe a todos, Jesus ilumine, as bênçãos se derramem sobre todos os lares, sobre as criaturas, sobre aqueles que estão sofrendo mais, sobre aqueles que estão em estado de angústia, seus corações sejam aliviados. E muita luz para os nossos homens dirigentes de nações, homens e mulheres responsáveis pelas nações no mundo, neste momento em que precisamos nos unir e tomar medidas mais sérias sobre a conduta. Então, que possam ser iluminados, possam ser amparados, porque todos nós dependemos daqueles que estão à nossa frente nessa vida material, ditando as regras do nosso conviver. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine e até amanhã, se Deus quiser. Muita paz a todos.